A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui deste lado está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura, mais um dia de propósito no 365 dias na palavra. Eu quero te convidar, se por acaso você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, clique na playlist e inicie no dia 1, tá? Eu sei que a vida anda muito corrida, mas se você tirar entre 15 a 20 minutinhos todos os dias, você vai se aproximar muito mais de Deus, fazendo a leitura da sua palavra e orando também juntamente aqui conosco. Amém? Vamos fechar então os nossos olhos agora para iniciarmos o nosso propósito no dia de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e papai querido, estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Neste momento eu quero te pedir primeiramente perdão por todos os meus pecados, por tudo aquilo que eu tenho feito, falado, pensado, que tem te desagradado. Espírito Santo, me ajuda, nos ajuda a caminhar segundo o propósito do Senhor, a caminhar nos caminhos que o Senhor preparou para nós. Nós te convidamos nesse momento para fazer essa leitura juntamente conosco, nos dá sabedoria, entendimento, nos dá clareza para poder entender, interpretar a palavra do Senhor e guardá-la na nossa mente e no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dando então seguimento com a leitura no dia de hoje, o dia 169. Vamos seguir então com o 2 Reis, capítulos 15 e 16. E ontem nós concluímos o livro de Salmos, não é? Hoje vamos seguir com o novo livro do Novo Testamento e daqui a pouquinho vocês já vão ver qual que é o livro novo que a gente vai iniciar no dia de hoje. Amém? Abram então as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 15. 2 Reis, capítulo 15, na nova tradução na linguagem de hoje, a versão que nós vamos ler. 2 Reis, capítulo 15. Amém? Todos encontraram? O reinado de Uzias de Judá. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá, com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa da pele até o fim da sua vida, ou seja, de lepra. Ele morava numa casa separada e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Zacarias de Israel. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias, matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salum de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Manaém, filho de Gade, foi à cidade de Tirza até Samaria, matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Manaém destruiu a cidade de Tapua, matou os seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Manaém mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. O reinado de Manaém de Israel. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Manaém, filho de Gade, se tornou rei de Israel
e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel e Manaém lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Manaém obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um, e assim Tiglat-Pileser voltou para sua terra. Todas as outras coisas que Manaém fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. O reinado de Pecaías de Israel, versículo 23. No ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Pecaías, filho de Manaém, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta, matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Peca de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galileia e Naftali, e levou os seus moradores como prisioneiros para a Assíria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá. Do segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá, com a idade de 25 anos. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. Glória a Deus, dando seguimento no livro de 2 Reis, capítulo 16. Amém? 2 Reis, capítulo 16. O reinado de Acás de Judá. No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acás, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até oferecer o próprio filho, queimando-o como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Acás ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca, de Israel, atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, porém não puderam derrotar Acás.
Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acaz mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para entregarem a ele esta mensagem: Eu sou seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel, que estão me atacando. Acaz pegou a prata e o ouro do templo e o tesouro do palácio e mandou de presente ao rei da Assíria. Em resposta ao pedido de Acaz, o rei da Assíria marchou com o seu exército para a cidade de Damasco, conquistou-a, matou o rei Rezim e levou o povo para Quir como prisioneiro. O rei Acaz foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar, seguindo todas as instruções que o rei Acaz havia mandado de Damasco, e terminou o trabalho antes que Acaz voltasse. Ao chegar de Damasco, Acaz viu que o altar estava pronto, e então queimou sobre ele sacrifícios de animais, ofertas de cereais, e derramou em cima dele uma oferta de vinho e o sangue de uma oferta de paz. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acaz o mudou para o lado norte do seu novo altar. Então deu a Urias a seguinte ordem: Use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã e para a oferta de cereais da tarde, para as ofertas que são completamente queimadas e as ofertas de cereais do rei e do povo, e também para as ofertas de vinho do povo. Derrame sobre o altar o sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze a fim de que eu o use para adivinhações. E Urias fez o que o rei mandou. O rei Acaz desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros e colocou-o sobre uma base de pedra. E, para agradar o rei da Assíria, Acaz também tirou do templo a plataforma onde ficava o trono real e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez estão escritas na história dos reis de Judá. Acaz morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Glória a Deus, livro de 2 Reis concluído no dia de hoje, e vamos agora dar seguimento para a nossa leitura nova, um livro novo que vamos iniciar hoje. Então, vocês têm algum palpite? Escrevam aqui nos comentários qual livro que vocês acham que vamos iniciar hoje. Vou dar um tempinho aí para vocês escreverem. Amém? E acertou quem falou Atos dos Apóstolos, é isso mesmo. Em abril nós concluímos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje vamos dar continuidade no Novo Testamento, iniciando o livro de Atos, um livro que foi escrito por Lucas, um dos autores do evangelho de Lucas. Ele escreveu também o livro de Atos e vai nos contar sobre a história da ascensão de Jesus, a vida e trajetória dos apóstolos, a descida do Espírito Santo, conversão de Paulo, a expansão do Evangelho. É um livro super enriquecedor e eu tenho certeza que ele vai edificar muito a minha e a sua fé. Amém? Abram então as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus é levado para o céu. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel?
Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Glória a Deus. A escolha de Matias. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fica abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Glória a Deus! Livro de Atos, primeiro capítulo, iniciado e concluído no dia de hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Será uma trajetória linda, serão dias de leituras maravilhosas, enriquecedoras para a glória do Senhor, e espero que vocês continuem firmes nesse propósito juntamente conosco. Mais uma vez, convide seus amigos, seus familiares para estarem juntos, se fortalecendo através da leitura da palavra do Senhor. Amém? Vamos então orar para finalizarmos o nosso dia de leitura no dia de hoje. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai querido, Senhor, muito obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio de te servir, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de ter, Senhor, a Tua palavra em nossas mãos, pois é verdade, Deus, que muitos, Senhor Deus, queriam ter essa oportunidade e hoje em dia já não podem porque são perseguidos, Senhor Deus, por amor à Tua palavra. Deus, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas e te peço a Tua misericórdia, Deus, em nome
nome de Jesus, ser com cada um deles. Senhor Deus, eu te dou graça por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor faz e irá fazer em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia que é infinita, Deus. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalecendo, nos dando graça e poder do alto céu, Senhor, para continuar te servindo. Repreende toda dúvida, toda incredulidade, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor do nosso lar, do lado dos nossos familiares, em nome de Jesus, Senhor. Assim eu oro, crendo e te agradecendo por tudo, Deus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada para você que ficou até aqui conosco nessa leitura. E amanhã, já sabem, temos um encontro marcado aqui nesse canal para mais um dia do nosso propósito. Que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Tchau!